Assine, Ana, e não me faça repetir. A voz de Victor era fria e cortante, como um fragmento de gelo debaixo da unha. Ele nem sequer olhou para ela. O seu olhar estava fixo nas janelas altas e empoeiradas do Tribunal Distrital de Tver, algures acima da cabeça dela, como se ela não passasse de um incômodo irritante. Uma mancha aleatória na sua camisa branca como a neve, perfeitamente passada na ferro e de marca famosa. O perfume caro, com notas pesadas de sândalo e tabaco, que ela tinha escolhido com tanto cuidado e lhe dado no seu aniversário, agora parecia um símbolo sufocante de traição. Ele empurrou os papéis na direção dela com a ponta dos dedos, com repulsa, como se tivesse medo de ser contaminado pela própria presença dela. Ao lado dele, num banco de madeira duro, polido por milhares de passos, estava sentada a sua mãe, Tamara Pavlovna. Satisfeita, ela ajeitou o pesado colar de ouro em volta do pescoço e cada um dos seus gestos irradiava triunfo. Os seus lábios estavam firmemente pressionados numa linha fina e desdenhosa. Perto dali, o irmão mais novo de Victor, Kirill, estava encurvado, com as pernas cruzadas e os braços cruzados sobre o peito. Ele balançava preguiçosamente o pé, calçado com um tênis branco da moda, e sorria com ar presunçoso enquanto olhava para o seu smartphone. O trio não parecia uma família, mas um tribunal que há muito havia proferido a sua sentença e agora aguardava ansiosamente a execução pública. A execução da sua vida de 10 anos, as suas esperanças ingênuas e o seu amor pisoteado. Ana baixou os olhos para o documento. Um pedido de divórcio. Palavras secas, sem alma, oficiais, impressas em papel cinzento barato. Cada letra parecia um pedaço de gelo afiado perfurando a sua pele. As suas mãos tremiam ligeiramente, mas ela as cerrou com força debaixo da mesa, formando um punho apertado para que ninguém, especialmente eles, notasse esse sinal fugaz de fraqueza. Nem uma única lágrima, nem um único suspiro. Ela não lhes daria esse prazer. Devo interpretar o teu silêncio como consentimento? Perguntou Victor, zombeteiramente. Finalmente ele dignou-se a olhar para ela, com um olhar frio e arrogante. Ela levantou a cabeça lentamente e com relutância. Os seus olhos cinzentos, que normalmente eram tão quentes como a chuva de verão, agora brilhavam com um fogo frio e calmo. Um sorriso leve, quase fantasmagórico, tocou seus lábios. Você realmente acha que preciso de você, Vitya? Sinto muito, mas não fui eu quem perdeu hoje. Ela falou baixinho, quase num sussurro, mas no silêncio morto e ecoante do salão, suas palavras ressoaram como o toque de um sino. Victor congelou. O sorriso malicioso desapareceu instantaneamente de seu rosto, deixando para trás uma expressão de confusão que beirava a infantilidade. Tamara Pavlovna parou de brincar com o colar e olhou para a banheira, com uma expressão perplexa e olhos pesados. Até que Rio levantou os olhos do telemóvel e parou de balançar a perna. A juíza, uma mulher idosa com um rosto cansado, parecido com pergaminho, que testemunhou inúmeros dramas familiares ao longo da vida, levantou os olhos dos papéis e olhou para eles com interesse por cima dos óculos. Em algum lugar sob o teto alto, um velho ar-condicionado zumbia alto e o som monótono de repente parecia ensurdecedor. Victor rapidamente se recuperou, como se acordasse de um golpe. Ele colocou sua máscara habitual de superioridade novamente. Bem, vamos ver como você cantará daqui a uma semana, quando perceber que não tem mais nada. Sem o meu sobrenome, sem o meu dinheiro, sem um teto sobre a sua cabeça. Tamara Pavlovna imediatamente percebeu isso, soltando uma risada curta e estridente, enquanto se imaginava uma rainha. Eu a tirei de um apartamento comunitário nos arredores, limpei-a e vestia. E mesmo assim ela ainda ousa abrir a boca. Ingrata. Essas palavras, afiadas como cacos de vidro, atingiram Ana, mas seu rosto permaneceu impenetrável, como se fosse esculpido em mármore. Ela silenciosamente pegou a caneta. Mais um traço e todas as pontes seriam queimadas até ao chão. Por uma fração de segundo, ela lembrou-se do primeiro apartamento deles. Um pequeno estúdio com uma torneira que vazava constantemente, onde eles tinham sido insuportavelmente e desesperadamente felizes. Ela lembrou-se de como costumava redigitar os trabalhos dele e depois os relatórios de trabalho à noite enquanto ele dormia.
Lembrou-se de como tinha vendido a única lembrança que tinha da avó para comprar o primeiro fato decente dele para uma entrevista de emprego importante que lançou a carreira dele. Agora, tudo parecia um sonho que terminara com um despertar rude e impiedoso. Ela passou a caneta pelo papel. O traço era firme e confiante, sem uma única mancha. A tinta preta foi absorvida instantaneamente, deixando uma marca caligráfica perfeita, como um ponto final ousado no fim de um capítulo muito longo e triste. Pronto, disse ela, colocando a caneta sobre a mesa. A sua voz era firme e calma. A família Petrov deu um suspiro de alívio. Por alguma razão, porém, Victor sentiu uma estranha e gelada pontada no peito. Ele esperava lágrimas, súplicas e histeria. Mas em vez disso encontrou apenas essa calma gelada e assustadora. Ana levantou-se e empurrou a cadeira para trás, que rangeu no piso de parquete gasto. Ela acenou educadamente para o juiz, depois virou-se e caminhou em direção à saída. Os seus passos ecoaram vazios no silêncio do corredor. Os saltos dos seus sapatos modestos, mas elegantes, batiam um ritmo claro nas tábuas velhas do chão. O ritmo da libertação. Victor observou-a sair, com a alma cheia de uma mistura de raiva, perplexidade e uma ansiedade vaga e incompreensível. Era como se tivesse acabado de deitar fora algo inestimável com as próprias mãos, sem perceber o seu verdadeiro valor. Atrás da enorme porta de carvalho, um corredor ensolarado esperava por ela. Ana respirou fundo. O cheiro de poeira, madeira velha e papel oficial foi substituído pelo aroma do verão em Tver. Asfalto quente, tilhas em flor da avenida da cidade e fumo de escapamento. Ela passou a mão pelo cabelo, ajeitando uma mecha rebelde, e olhou para a porta a fechar-se atrás dela. A voz triunfante e estridente da sua sogra ainda podia ser ouvida vindo de trás dela. Bem, está feito. Finalmente, a nossa casa está livre desta pobreza. Victor não disse nada. Olhou para o traço da assinatura dela, ainda molhado. Por alguma razão, o seu coração doeu novamente. Ela está apenas a fingir ser forte, disse a si mesmo, mas no fundo, uma dúvida pegajosa e fria já se formava. Lá fora, nos degraus do tribunal, Ana parou. O sol brilhante de julho batia diretamente nos seus olhos, mas ela não apertou os olhos. O mesmo sorriso misterioso e leve brincava nos seus lábios. Tudo tinha acabado. Ou assim ela pensava. Naquele exato momento, porém, uma brisa leve trouxe um som fraco até ela. Um zumbido baixo e estrondoso, originado em algum lugar distante na rua Sovetskaya. Seria o prelúdio de um novo e inacreditável capítulo na sua vida. O ar lá fora estava pesado e quente, como só acontece no auge do verão em Tver. Os gafanhotos cantavam insistentemente no parque em frente, e a brisa leve trazia apenas poeira e penas de álamo pela calçada, não frescor. Em meio a toda essa agitação urbana, Ana permaneceu imóvel, protegendo os olhos por um momento. Os seus dedos apertaram com força a alça da sua velha bolsa, como se tirassem força desse simples movimento. Não havia ninguém atrás dela, apenas ela e a longa e desconhecida estrada à sua frente. Enquanto isso, no tribunal, a vida voltava ao normal. O escrivão folheava papéis. O oficial de justiça conversava preguiçosamente com o advogado. Victor, ainda saboreando a vitória, não tinha pressa em sair. Ele disse baixinho ao seu advogado, mas alto o suficiente para que aqueles ao seu redor ouvissem. O que eu te disse? Ela está quebrada. Toda a sua coragem é apenas uma fachada. Ela voltará em alguns dias. O advogado, um homem de meia idade com olhos cansados, não disse nada. Apenas abanou a cabeça enquanto reunia os seus papéis. Ele tinha visto muita coisa dentro daquelas paredes e tinha a sensação de que aquela mulher estava longe de estar quebrada. A sua calma não era fraqueza, mas sim aço. Aço que Victor, cego pela sua própria arrogância, simplesmente não conseguia ver. Mãe, vamos embora. Está feito. Victor ajeitou os punhos da camisa e olhou imperiosamente para a mãe. Tamara Pavlovna sorriu. Finalmente estavam livres daquele fardo. Uma mulher sem família ou tribo só traz infortúnio. Kirill imediatamente concordou. Exatamente, mãe. Dou-lhe uma semana, 2 no máximo. Ela vai voltar de joelhos, implorando por perdão. Os seus risos misturavam-se com o som dos seus sapatos caros batendo nas telhas de granito. Saíram do templo da justiça como vencedores
sem saber que o seu triunfo estava prestes a transformar-se numa desgraça ensurdecedora. No entanto, ao sair dos portões do tribunal, Ana sentiu um estranho vazio misturado com alívio. Sem lágrimas, sem tremores. Apenas uma sensação clara de que este momento deveria ter chegado há muito tempo. 10 anos na casa dos Petrovs ensinaram-lhe a ser paciente. Havia as críticas intermináveis da sua sogra, os jantares frios que comia sozinha e as noites em que Victor chegava à casa bêbado, cheirando ao perfume de outra pessoa. Tudo isso se acumulou e comprimiu com o tempo, transformando-se finalmente numa cicatriz quase imperceptível na sua memória hoje. Ela sorriu ao pensar. O fim. Finalmente o fim. Uma mulher da sua idade passou por ela e lançou-lhe um olhar solidário. Está divorciada, querida. Ana acenou com a cabeça em silêncio. Tudo bem, suspirou a estranha. A vida é assim. Às vezes, você tem que cair antes de aprender a ficar de pé. Essas palavras casuais acabaram sendo proféticas. Naquele momento, Victor e sua família apareceram no portão. Eles estavam caminhando logo atrás dela. Suas vozes ecoavam alto e claramente pela rua. Olhem para ela. Ela era uma mendiga naquela época e ainda é hoje. Provavelmente irá agora lavar pratos em algum restaurante barato. A voz de Tamara Pavlovna estava cheia de veneno. Querendo mostrar a sua generosidade, Victor a impediu. Mãe, não faça isso. Deixe-a seguir o seu caminho. Os pobres têm o seu próprio destino. E nós temos coisas importantes a fazer. Ana não se virou. Ela ouviu cada palavra, mas não sentiu nada além de um distanciamento frio. Ela sabia que não havia necessidade de responder. Às vezes, o silêncio é a retribuição mais esmagadora para a arrogância. Os seus saltos batiam no asfalto quente. A cada passo, outro fio invisível que a ligava ao passado era cortado. Ela parou no meio da rua e ergueu a cabeça para o céu cinzento e desbotado pelo calor. Naquele momento, ela não era uma esposa abandonada. Era simplesmente uma mulher a recuperar-se. Sem sequer lhe dar um último olhar, Victor já tinha pegado no telemóvel. Ele tinha a certeza absoluta de que estava certo e que tinha vencido. Ana era apenas um capítulo irritante e insignificante em sua vida de sucesso, que ele havia facilmente arrancado. Ele digitou rapidamente uma mensagem. Acabou. Vejo você à noite. O nome do destinatário estava marcado com um coração vermelho em seu celular. Sorridente e presunçoso, ele não sabia que em poucos minutos o chão iria deslizar sob seus pés. Ana respirou fundo novamente. Pela primeira vez em muitos anos, ela respirava profundamente. O segurança no portão do tribunal observava a cena e balançou a cabeça, dizendo ao seu colega, mulher estranha, a divorciar-se, mas a andar como se tivesse ganho a guerra. O seu colega sorriu, pensando que talvez ela realmente tivesse ganho. E então, do fim da rua, veio aquele som. No início era silencioso e quase inaudível, como o suspiro distante de um enorme mecanismo. Depois, tornou-se mais alto e profundo, mais poderoso e ritmado, como o bater de um coração de aço. As pessoas na rua começaram a virar-se. Que tipo de carro era aquele? O som era invulgar, não era como o de um carro normal. Victor também o ouviu. Ele franziu a testa e olhou brevemente na direção do ruído. Algo preto brilhou à luz do sol. Provavelmente alguém veio buscar um dos juízes, disse ele indiferentemente. Mas Ana, ao ouvir o som, virou a cabeça e um leve brilho de reconhecimento surgiu nos seus olhos. Em meio ao barulho da rua, ela ouviu o rugido de um motor que se aproximava cada vez mais, ficando mais claro e majestoso a cada momento que passava. Uma enorme silhueta negra surgiu da esquina. Os raios de sol brilharam deslumbrantemente na figura prateada no capô. A multidão congelou. Um segundo se passou, então um murmúrio se espalhou pela multidão. Uau! É um Aurus! Um Aurus Sinat! Dava para contar o número desses carros entre nos dedos. Victor franziu ainda mais a testa. Tamara Pavlovna cerrou os lábios. E daí, que diferença isso faz para nós? Apanhamos um táxi. Está calor. Kirill bufou. Talvez estejam a transportar um funcionário público. Certamente não é o nosso ex-parente. De repente, o sedã gigante abrandou e parou silenciosamente bem na escadaria do tribunal. As suas rodas pretas e polidas pararam a poucos passos de Ana. Naquele momento, a rua ficou em silêncio. Victor congelou,
inclinando ligeiramente a cabeça. Uma premonição estranha e arrepiante percorreu a sua espinha. A porta do motorista abriu-se e dois homens altos e de ombros largos, vestindo fatos pretos perfeitamente ajustados e óculos escuros, saíram do carro. Não olharam em volta. Caminharam decididamente em direção a Ana, dando passos rápidos e precisos. Um deles aproximou-se, inclinando ligeiramente a cabeça, e disse em voz baixa e clara: Ana Sergeyevna, o carro está pronto. Por favor, venha conosco. Essas palavras, ditas no meio de um dia quente de julho, soaram como um estrondo. Victor congelou. Tamara Pavlovna abriu a boca e congelou, ainda parecendo chocada. O sorriso de Kirill transformou-se numa careta ridícula. Todo o barulho da rua, os vendedores ambulantes, o zumbido dos carros, desapareceu. Ana apenas acenou ligeiramente com a cabeça. Não havia surpresa ou triunfo nos seus olhos, apenas calma. Ela deu um passo em direção ao carro e a sua sombra caiu sobre o granito quente. Victor engoliu em seco. As suas palmas ficaram instantaneamente suadas. Três palavras giravam descontroladamente em sua cabeça. Ana Sergeyevna. Aurus. Um arrepio percorreu sua espinha. Pela primeira vez em anos, ele não tinha ideia do que estava acontecendo. Ana caminhou em direção ao carro lenta e deliberadamente, exalando uma confiança recém-descoberta que Victor achava desconhecida. O clique dos seus saltos nos ladrilhos de granito soava como um metrônomo contando os últimos segundos de sua autoconfiança. Uma brisa leve brincava com o seu cabelo escuro e, à luz do sol, ela parecia quase irreal. Victor ficou paralisado no lugar. O seu sorriso altivo evaporou-se, substituído por uma expressão de completo espanto. Ele virou-se para a mãe. A sua voz tremia. Mãe, ouviste isso? Chamavam-na Ana Sergeyevna. Tamara Pavlovna não respondeu. Os seus olhos estavam arregalados de horror e fixos na cena que se desenrolava diante dela. Dois homens vestidos de preto curvaram-se respeitosamente para Ana, e um deles abriu a porta traseira do carro para ela, como se fosse da realeza. Os sussurros da multidão transformaram-se num murmúrio. Quem era ela? Tinham se dirigido a ela pelo seu patronímico. E aqueles guardas eram da Aurus Sinat. Ele era proprietário de vários apartamentos no centro da cidade. Cada palavra atingia o orgulho de Victor como um golpe de martelo. Naquele momento, o mundo inteiro se reduziu a uma única imagem para ele. A mulher de quem acabara de se divorciar, que ele considerava pobre e dependente, estava a entrar num carro ao qual ele não ousava se aproximar. Antes de entrar, Ana parou. Ela se virou e olhou diretamente para ele. Não havia ódio ou malícia em seu olhar. Havia apenas um toque de pena, e aquele olhar era mais assustador do que qualquer bofetada na cara. Não pode ser, sussurrou Victor. Ana colocou a mão na porta do carro e com uma voz calma, mais clara, disse: Disse que eu sairia de mãos vazias. Talvez devesse olhar mais de perto para ver quem realmente ficou sem nada. Houve um silêncio sepulcral e, em seguida, o rugido aveludado do motor encheu o ar novamente. Um dos guardas ajudou-a a entrar no carro. Alguém na multidão soltou um grito abafado. Tamara Pavlovna finalmente recuperou a voz. Não, não, isso é algum tipo de engano. Ela é apenas uma consultora de loja. De onde tiraram essa ideia? Mas a sua voz era fraca e pouco convincente. Kirill, que sempre sabia o que dizer, ficou parado com os lábios secos, incapaz de pronunciar uma palavra. De repente, uma rapariga na multidão disse à amiga em voz alta, para que todos ouvissem: Eu sei quem é. É Anna Vorontsova, filha de Vorontsov, o chefe da Vorontstroy. Vorontstroy. O nome atingiu Victor como um raio. Era a maior empresa de construção da região, um gigante com o qual ele só poderia sonhar em trabalhar. Ele deu um passo para trás, sentindo o chão escapar debaixo dos seus pés. Não, ela tinha escondido isso todos esses anos. Ela, a filha de um bilionário, fingiu ser pobre apenas para testá-lo. Ana já estava sentada no luxuoso salão. O segurança fechou a porta suavemente. Através do vidro escuro, ela lançou-lhe um último olhar. Era o olhar calmo, quase indiferente, de alguém que sabia este final desde o início. O Aurus começou a andar. A multidão abriu-se. Dezenas de telemóveis foram apontados para o carro que partia. Ouviam-se o clique das câmaras, o zumbido das vozes e os flashes. Tudo se fundiu num zumbido contínuo.
Victor ficou pálido e imóvel, com os punhos cerrados. Por que estás aí parado? Vamos embora, disse a mãe, puxando-lhe a manga, mas ele não a ouviu. Tudo o que conseguia ouvir eram as palavras de Ana a ecoar nos seus ouvidos. Qual de nós realmente ficou sem nada? Ele olhou para o local onde ela estava e para o sol a brilhar no granito. Pela primeira vez na vida, sentiu-se insignificante. As pessoas à sua volta olhavam para ele com uma mistura de curiosidade e desprezo. Um senhor idoso próximo abanou a cabeça. É assim que as coisas são. Ele tinha perseguido o dinheiro e não valorizado a sua esposa. Mas a vida coloca tudo no seu lugar. O Aurus Senat desapareceu na curva, deixando para trás apenas rostos atônitos e um homem a tremer de choque. Victor soltou de repente uma risada estranha e abafada. É uma armadilha, murmurou. Ela não tinha na certeza, mas podia ouvir o tremor na voz dele. Tamara Pavlovna puxou-o pelo braço novamente. Vitya, vamos embora. Todos estão a olhar para nós. Ele acenou para que ela se afastasse. Mãe, vá sozinha. Ele ficou ali, olhando para a rua vazia. O desespero encheu os seus olhos. Ele percebeu que tinha perdido mais do que apenas a sua esposa. Tinha perdido um mundo inteiro que nunca suspeitara que existisse. Junto com ela, tinha perdido a sua identidade, a sua autoestima e o seu futuro. O som da buzina de um carro que passava trouxe-o de volta à realidade. A multidão estava a dispersar-se gradualmente, mas os seus sussurros pareciam assombrá-lo. Bem, bem, pensou ele. Ele livrou-se da sua pobre esposa, e ela acabou por ser uma princesa. Foi assim que tudo terminou. Ele afastou-se. A cada passo, uma dor surda ecoava na sua cabeça. À medida que o sol se punha, a sua sombra longa e distorcida rastejava pelo passeio como um reflexo do seu orgulho pisoteado. O trânsito da noite estava congestionado. O cruzamento da estação Kursk estava cheio de carros, cuja cacofonia se misturava com os gritos dos vendedores ambulantes. Mas todo esse barulho era apenas ruído de fundo para Victor. A mesma imagem flutuava diante dos seus olhos repetidamente. Negro como breu, Aurus, dois seguranças, as suas vozes respeitosas, Anna Sergeyevna. Ele vagou ao longo do aterro, sem prestar atenção à estrada. A sua mãe tentou dizer-lhe algo várias vezes, mas ele não respondeu. Normalmente tão falador, Kirill também estava em silêncio. Todos os três sabiam que algo muito importante tinha chegado ao fim naquele dia. Tinha desmoronado sem ruído nem poeira, friamente e inevitavelmente, como uma sentença de morte. Parou numa pequena cafetaria que ele e Ana costumavam frequentar. Naquela época, ela era apenas uma rapariga vestindo uma blusa branca com o cabelo preso num rabo de cavalo. Sentavam-se nesta mesma mesa junto à janela, contando o dinheiro até o dia do pagamento e sonhando. Vamos conseguir, Ania, ele costumava dizer-lhe. E ela acreditava nele. Agora ela estava a partir no Aurore, e ele estava parado no pavimento quente, sentindo-se vazio por dentro. Ele lembrou-se de como ela cuidara dele quando ele estava doente, de como ela lavara as camisas dele à mão, quando a máquina de lavar quebrou e eles não tinham dinheiro para comprar uma nova. E de como, depois de ter alcançado o sucesso, ele gritara com ela. Tu não és nada. Estás apenas agarrada a mim. Ela permaneceu em silêncio, respondendo apenas com uma tristeza silenciosa nos olhos. Agora ele compreendia que não era fraqueza. Era pena dele. Do outro lado da rua, um grupo de estudantes discutia animadamente, olhando para os seus smartphones. Viste o vídeo do tribunal distrital? Afinal, essa rapariga, Ana, é a filha de Vorontsov, da Vorontstroy. Imagine só, o marido dela se divorciou dela e agora um Aurus veio buscá-la. Que reviravolta. Victor congelou. Com as mãos trêmulas, ele pegou o telemóvel. O primeiro link no feed de notícias. Um divórcio ousado em Tver. O marido expulsa a esposa mendiga, mas fica sem palavras quando uma limusine Aurus chega para buscá-la. Ele clicou no vídeo. Foi filmado no telemóvel de alguém. A imagem estava tremida, mas tudo era visível até ao menor detalhe. Lá está ele, Victor, parado ali com um sorriso presunçoso no rosto. Lá está Ana a assinar os papéis. E aqui está o final, um sedã preto. Seguranças e as palavras Anna Sergeyevna. Já há milhares de comentários sob o vídeo. É o que ele merece, aquele idiota arrogante. É o que acontece quando se julga uma mulher pela aparência. Anna Vorontsova é a heroína do dia. Victor quase deixou cair o telemóvel.
Cada palavra e emoji de risada o perfuravam como uma agulha. Enquanto isso, o Aurus Senite rodava suavemente pela estrada rural até a vila de elite. Dentro do luxuoso salão, que era fresco e silencioso, Ana sentava-se com as costas direitas. Ela olhava para as paisagens que passavam pela janela. Seu rosto estava completamente calmo. Um dos guardas sentados na frente falou baixinho no microfone Latskan. Sergei Andreevich foi informado. Ele está à sua espera na mansão. Ana apenas acenou com a cabeça. Obrigada. O carro saiu da estrada principal. Cercas altas e pinheiros centenários passavam rapidamente pela janela. O interior cheirava a couro e madeira caros. Nesse silêncio tranquilo, as memórias começaram a voltar à sua mente. Ela tinha crescido nesse mundo de luxo. O seu pai, Sergei Andreevich Vorontsov, sempre protegeu a sua única filha. Ele tinha medo que ela fosse cercada por pessoas interessadas apenas em dinheiro. E ele estava certo. Desde a infância, Ana habituou-se a sorrisos falsos e elogios vazios. Estava farta da felicidade que se podia comprar. Aos 24 anos, conheceu Victor. Ele era um jovem e ambicioso gestor na Partner. Não sabia quem ela era. Para ele, ela era apenas uma rapariga simples e modesta. A sua sinceridade, o seu olhar apaixonado e os seus sonhos conquistaram-na. Não tenho nada além das minhas duas mãos e do meu cérebro, disse ele uma vez. Mas vou fazer-te feliz. E ela acreditou nele. Ela fugiu da sua vida privilegiada, alugou um pequeno apartamento e arranjou um emprego regular. Ela queria uma vida real e um amor real. Ela queria ser amada por quem era, não por quem era o seu pai. Mas vários anos se passaram. A carreira de Victor descolou, o dinheiro apareceu e ele começou a mudar. Passou a ter vergonha da simplicidade dela, da sua incapacidade de manter uma conversa social e das suas roupas modestas. A sua mãe, Tamara Pavlovna, que desde o início não gostava da sua nora pobre, agora maltratava-a abertamente. Ania, vai para a cozinha. Não atrapalhes. Vai ser constrangedor para os convidados, dizia ela em todas as oportunidades. Ana a aguentava. Ela esperava que ele recuperasse o juízo e se lembrasse do que ela significava para ele. Mas hoje, ela percebeu que algumas pessoas são incapazes de apreciar o que lhes é dado de graça. O carro passou pelos portões de uma enorme mansão no campo. O sol da tarde dourava as copas dos pinheiros. Enquanto isso, a tempestade continuava a rugir online. Por outro lado, a história da Cinderela tornou-se a principal notícia do dia. Num pequeno café nos arredores da cidade, os estudantes ainda discutiam o vídeo. Eles admiravam a compostura da heroína, sem saber que ela agora estava sentada em silêncio, exalando lentamente. Acabou, ela sussurrou. O segurança olhou para ela pelo espelho retrovisor. Ela estava sentada com os olhos fechados, os raios do sol poente iluminando suavemente o seu rosto. Do outro lado da cidade, Victor ainda estava sentado em frente ao ecrã do seu telemóvel, no seu modesto apartamento. Ele releu repetidamente um dos comentários abaixo do vídeo. Algumas mulheres parecem fracas, mas quando decidem partir, o mundo inteiro tem que desabar. Ele desligou o telemóvel. As únicas coisas que restavam na sua alma eram o vento uivante e uma sensação insubstituível de perda. A noite caiu sobre Tver, iluminando milhões de luzes. Victor sentou-se num banco do parque da cidade, junto ao lago. O seu telemóvel vibrou com mensagens, mas ele não as leu. Ele olhou para a água escura que refletia vagamente as luzes e o seu próprio rosto abatido. As palavras de Ana giravam na sua cabeça como um disco riscado. Não fui eu quem perdeu hoje. Ainda naquela manhã, ele estava tão confiante, tão seguro da sua força. Agora, o país inteiro ria dele. Abriu um site de notícias. A sua foto estava ao lado da de Ana. As manchetes gritavam: carreira em risco. O que seria de um homem que abandonara a filha de um bilionário? O seu telemóvel vibrou. Era uma mensagem do seu chefe. Victor, somos obrigados a suspendê-lo temporariamente do trabalho. O escândalo está muito grande, está a prejudicar a reputação da empresa. Seguiu-se outra mensagem de um parceiro importante. Victor, estamos a suspender o nosso projeto conjunto até que a situação seja esclarecida. Ele baixou a cabeça entre as mãos. Tudo o que ele havia construído ao longo dos anos, a sua carreira e a sua reputação, estava a desmoronar-se diante dos seus olhos. Enquanto isso, do outro lado da cidade,
Ana saiu do carro na paz e tranquilidade de uma vila suburbana. O seu pai, Sergei Andreevich Vorontsov, um homem alto, de cabelos grisalhos e olhar penetrante, esperava por ela nos degraus da mansão. Ele olhou para a filha por um longo tempo, depois perguntou baixinho: "Você voltou?" Ana sorriu. A sua voz estava rouca devido ao longo silêncio. "Sim, pai, voltei." Ele se aproximou e a abraçou com força. Não havia reprovação nesse abraço, apenas calor e compreensão. "Aprendeu a lição, Sam?" perguntou ele, enquanto se sentavam em cadeiras no terraço. "Sim, aprendi." Ela assentiu. "Percebi que nem toda a pobreza merece simpatia e nem toda a riqueza merece respeito." O pai assentiu. "O principal é que compreenda o seu próprio valor." Ficaram sentados em silêncio por um longo tempo, ouvindo os grilos e respirando o perfume do jasmim em flor. "Quando você partiu, fiquei zangado", admitiu o pai. "Mas então percebi que todos devem ter o direito de descobrir quem realmente são, independentemente do dinheiro e do status. Só não achei que a pessoa que você escolheu fosse tão mesquinha." "Eu queria acreditar, pai." Ana sorriu tristemente. "Eu queria acreditar que o amor verdadeiro existe. Mas sabe, alguns homens confundem a paciência de uma mulher tranquila com fraqueza, quando na verdade é apenas cansaço. Cansaço de explicar algo a alguém que não quer ouvir." Sergei Andreevich olhou para a filha com orgulho. "Você cresceu, filha", disse ele, "mas não teste mais ninguém. O homem que for digno de ti nunca te pedirá para provar nada." À noite, uma notícia foi transmitida no principal canal de televisão. Era a sensação do dia. A filha do chefe da Vorontstroy tinha escondido as suas origens e foi humilhada pelo marido durante o processo de divórcio. Imagens de Ana a sair do tribunal foram mostradas em câmara lenta. Quando um raio de sol incidiu sobre o seu rosto, ela sorriu e parecia o sorriso de uma vencedora. Victor estava sentado em frente à televisão no seu apartamento. A sua mãe estava agitada ao seu redor. "Meu Deus, estão a falar dela! Vitya, ela é mesmo a filha de Vorontsov." Kirill apenas piscou os olhos confuso. Victor permaneceu em silêncio. O seu rosto parecia cinzento e sem vida à luz fraca do ecrã. Ele pegou num copo de água e atirou-o com força contra a parede. "Cala-te, todos vocês!" gritou ele, mas o seu grito estava cheio de desespero. Tamara Pavlovna parou de repente. Ela nunca tinha visto o seu filho tão abatido. Talvez pela primeira vez na vida, ela percebeu que o desprezo é um bumerangue que sempre volta. Victor não dormiu naquela noite. Ele ficou na varanda e olhou para as luzes dos arranha-céus distantes. Em algum lugar lá fora, num deles, certamente ficava o escritório da Vorontstroy. A outra vida dela estava em algum lugar ali. O vento frio bagunçava o cabelo dele. Ele fechou os olhos e lembrou-se de tudo. Como ela cuidara da mãe dele após a operação. Como ela se alegrara com a primeira promoção dele como se fosse uma conquista própria. E como ela chorara no travesseiro à noite após uma discussão. Tudo o que ele desprezava nela, a sua simplicidade, a sua bondade e a sua paciência, agora parecia-lhe o tesouro mais precioso que ele havia perdido. Na mansão no campo, Ana também estava acordada. Ela sentou-se à janela do seu quarto, olhando para o caminho iluminado pela lua na água. O seu telemóvel estava cheio de mensagens de velhos amigos, conhecidos e ex-colegas. Muitos deles a ignoraram quando ela era pobre. Agora escreviam: "Aneshka, sempre soube que eras forte." Ela lia as mensagens e sorria. Não havia malícia ou ressentimento, apenas o sorriso de alguém que tinha seguido em frente. Lá embaixo, no seu escritório, o pai dela lia as notícias online. Ele sabia que a filha não se tinha vingado de ninguém. Ela simplesmente tinha se levantado e seguido em frente. E o mundo inteiro tinha se encaixado no lugar. A noite respirava ar fresco. Nesse silêncio, em extremos opostos da vasta cidade, duas pessoas não conseguiam dormir. Uma porque tinha encontrado a liberdade, a outra porque percebeu que a tinha trocado por valores falsos. 1 ano se passou. A vida não parou. Ana assumiu o cargo de vice-presidente na empresa do pai. Não era o que ela aspirava, mas o pai disse: "Ninguém entende o valor deste negócio melhor do que alguém que entende o verdadeiro valor das pessoas." Ela trabalhou arduamente. O seu estilo de gestão era calmo, mas assertivo. Os seus funcionários respeitavam-na pela sua inteligência,
com postura e justiça, não pelo seu apelido. Certa vez, numa reunião, foi informada de que a empresa onde Victor trabalhava estava a pedir cooperação novamente. Sem levantar os olhos dos papéis, Ana respondeu calmamente: temos parceiros mais promissores. Recuse. Todos na sala compreenderam que o passado estava realmente no passado. Ela dedicava a maior parte do seu tempo livre à fundação de caridade que tinha criado. A fundação ajudava a construir escolas em regiões remotas. Ver os olhos felizes das crianças fazia-lhe sentir que tinha encontrado a sua verdadeira vocação. Tendo perdido tudo, Victor deixou Tver. Ele estabeleceu-se numa pequena cidade no rio Volga, onde conseguiu um emprego como professor numa escola local. A sua vida era simples e tranquila. Ocasionalmente, ele via notícias sobre Ana e a sua fundação, e a cada vez sentia uma onda de tristeza silenciosa e remorso tardio. Ele percebeu que ela nunca pertencera ao seu mundo. Uma noite, num leilão de caridade, Ana encontrou o seu velho amigo da universidade, Dmitri. Ele se tornara arquiteto e estava a projetar obras para a fundação dela gratuitamente. Os seus olhos eram tão calorosos quanto há muitos anos, e o seu sorriso era tão sincero e gentil como sempre. Não mudaste nada, Anya, disse ele. Apenas me tornei mais forte. Eu era uma tola ingênua. Achava que o amor era suficiente. Ser ingênua não é tão mal assim, respondeu ele. Somente pessoas ingênuas são capazes de sentimentos verdadeiros. Conversaram a noite toda. Pela primeira vez em muito tempo, Ana sentiu o seu coração derreter. Alguns meses depois de outra viagem à aldeia, onde uma nova escola estava a ser inaugurada, Dmitri perguntou-lhe: Anya, já pensou em se apaixonar novamente? Olhando para o pôr do sol sobre o rio, ela respondeu baixinho: não tenho medo de amar. Tenho medo de cometer um erro. Mas se alguém for paciente o suficiente, talvez. Posso tentar ser essa pessoa paciente? Perguntou ele, igualmente em voz baixa. Ela virou-se para ele e sorriu, um sorriso verdadeiro e feliz. Na apresentação da sua fundação, um jornalista perguntou-lhe: você perdoou o seu ex-marido? Ana respondeu sem hesitar: não guardo rancor dele. Se não fosse por ele, eu nunca teria me tornado quem sou hoje. Victor, assistindo a essa reportagem na televisão em seu pequeno apartamento, sussurrou: obrigado, Anya, por me ensinar a lição mais importante da minha vida. Ele fechou os olhos, aceitou seu destino. Compreendeu que algumas pessoas entram em nossas vidas apenas para nos ensinar uma lição e depois partem para sempre. Numa daquelas noites quentes de outono, Ana estava na varanda da sua casa. O carro de Dmitri parou lá embaixo. Ele saiu, olhou para cima e gritou: vamos jantar! Ela sorriu e vestiu o casaco. Os seus passos eram leves. O carro começou a andar, deixando para trás as luzes da grande cidade. Olhando para o seu reflexo na janela, Ana refletiu que nem todos têm uma segunda oportunidade, mas todos merecem ser felizes. Em